Agora a gente vai falar sobre as membranas celulares. As membranas celulares são estruturas dinâmicas, ou seja, que participam diretamente do metabolismo de todas as células. Elas revestem a célula externamente e também compõem as organelas internas. Essas organelas membranosas, elas estão presentes nas células eucarióticas. Célula procariótica não tem esse tipo de organela. Nós vimos isso na aula anterior. Elas apresentam uma composição lipoproteica, ou seja, composta de lipídios e proteínas. Protegem a célula, porque revestem, né? Então conseguem proteger e são semipermeáveis. Essa é uma característica básica de membrana celular, ou seja, ela tem uma propriedade chamada de permeabilidade seletiva. Ela deixa passar substâncias de dentro para fora e de fora para dentro, mas ela seleciona tudo o que vai passar por ela, tá? Então, permeabilidade seletiva. Aqui nós temos o modelo do mosaico fluido dessa membrana. Esse modelo ele foi proposto em 1970 e ele permanece até os dias de hoje. Então a gente observa aqui que isto é um mosaico de proteínas, né, dispostas aí entre uma camada, uma bicamada, né, porque são duas, fluida de fosfolipídios. Então vejam, nós temos aqui um esquema, vocês têm esse esquema no livro de vocês, é só acompanhar, tá? Então nós vamos ter aqui as duas camadas, né? Por isso bicamada. Nós temos aqui em rosa as proteínas e nós temos aqui, olha, nessas estruturas, os fosfolipídios. Então a gente consegue observar por aqui como é a composição dessa membrana celular. As células vivas mantêm uma composição química constante e devem estar em equilíbrio com o meio onde vivem. As células recebem do meio certas substâncias de que necessitam e eliminam para o meio aquelas que não são mais úteis ou que estejam em excesso. Esse intercâmbio entre as substâncias do meio externo e interno da célula é regulado pela semipermeabilidade da membrana, daí o fato delas serem semipermeáveis, deixam passar algumas coisas, né? É um mecanismo bastante complexo, né, que interfere os processos de difusão e osmose, bem como o emprego de energia. Quando as forças que dirigem as substâncias para o interior da célula são fornecidas pelo meio ou dependem dele, fala-se em transporte passivo. Nesse caso, não há emprego de energia pela célula. Nesse transporte, interferem a difusão e a osmose. Quando o movimento de substâncias para entrar ou sair da célula depende da energia que vem do metabolismo, nós chamamos de transporte ativo. Então, o transporte passivo não tem gasto de energia. Transporte ativo tem gasto de energia pela célula. Agora, vocês podem acompanhar o que eu vou explicar pelo esquema da página 52. Nós vamos começar pelo transporte passivo do tipo difusão. Quando você abre um vidro de perfume, né, o odor que vai aos poucos tomando conta do ambiente, acontece porque partículas desse perfume se deslocam de forma espontânea de sua maior concentração, que é o que ocorre dentro do vidro, para de menor concentração, que é o ambiente. Depois de um certo tempo, o ambiente ele vai ficar homogeneamente perfumado. E esse processo a gente chama de difusão. O oxigênio que passa da cavidade pulmonar para o sangue atravessa as paredes dos alvéolos pulmonares e dos capilares sanguíneos por difusão, pois no ar que encontrou nos pulmões, o oxigênio está mais concentrado do que no sangue. O inverso acontece com o dióxido de carbono, que está mais concentrado no sangue do que na cavidade pulmonar. Da mesma forma, o gás carbônico do ar penetra nas folhas dos vegetais por difusão. Nós temos também
Substâncias como a glicose, a frutose, os aminoácidos, algumas vitaminas, que ao penetrarem nas células encontram-se em concentração maior fora do que no interior das células. Isso quer dizer que o seu transporte é feito por difusão. Seria um transporte muito lento se não houvesse na membrana plasmática as permeases, ou seja, substâncias de certa especificidade, como as enzimas, capazes de se ligar à glicose e às outras substâncias, facilitando sua entrada na célula. Como se trata de uma difusão, o processo é denominado difusão facilitada, ou seja, as permeases facilitam essa passagem. Não é uma coisa totalmente espontânea, como simplesmente difusão. Na difusão facilitada, nós temos um facilitador, ou seja, alguma coisa que ajuda nessa passagem. A difusão de solvente através de membranas semipermeáveis a gente chama de osmose. A osmose pode ser acompanhada pelo esquema da página 53 do LIP. Esse fenômeno ocorre entre as células e o meio extracelular, bem observável nas células vegetais. Quando uma célula vegetal é colocada no meio contendo solução hipotônica, ou seja, pouco concentrada, recebe água e se torna túrgida, ou seja, inchada. Quando colocada no meio contendo solução hipertônica, muito concentrada, perde água e torna-se plasmolizada. Quando a célula se torna túrgida, a parede celular impede o seu rompimento. Isso nas células vegetais. Na célula animal, como não acontece a presença da parede celular, esse rompimento pode acontecer sim. Quando uma célula animal ela é colocada numa substância hipotônica, ela começa a receber água e ela vai se tornando túrgida até se romper. Quando ela é colocada no meio hipertônico, ela vai perdendo água para o meio e ela acaba ficando toda encolhidinha, toda murcha. O transporte ativo é um fenômeno inverso ao da difusão. Nós temos o esquema no LIP, página 54. Nesse caso, as moléculas de soluto deslocam-se contra um gradiente de concentração, ou seja, de onde estão menos concentradas para onde estão mais concentradas. Para que isso aconteça, é necessário um fornecimento de energia da célula para essas moléculas. Então, transporte ativo ocorre com gasto de energia. Para que você entenda esse processo, a gente vai considerar o transporte de dois íons importantes no funcionamento da célula, o sódio e o potássio. Normalmente, o sódio está mais concentrado no líquido extracelular do que no interior da célula, ocorrendo o inverso com o potássio. A concentração de íons potássio é cerca de 10 vezes maior na célula do que no meio extracelular, enquanto que os íons de sódio estão cerca de 10 a 15 vezes mais concentrados no meio extracelular. Então vamos pensar o seguinte: se houvesse simplesmente uma difusão, seria essa a concentração? É evidente que não, pois os íons estariam distribuídos igualmente nos dois meios. Então, para que isso aconteça, é necessário que à medida que os íons de potássio, por exemplo, saiam da célula, outros íons potássio devam entrar. Se eles estão menos concentrados fora da célula, deve existir um processo que os leve para o interior da célula, para que se mantenha dentro dela numa concentração elevada. E o mesmo deve acontecer com os íons sódio fora da célula. Acredita-se então na existência de um mecanismo de bombeamento que transporte esses íons. Os íons potássio, que são levados por difusão para fora da célula, são transportados para o seu interior por um mecanismo ativo que requer energia. Da mesma forma, os íons sódio, que por difusão são levados para o interior da célula,
delas são expulsos por transporte ativo. O bombeamento dos íons potássio para o interior da célula e os íons de sódio para o meio extracelular é feito com gasto de energia. Estudos feitos no sentido de desvendar a causa desse fenômeno levaram alguns biólogos a acreditar numa substância na membrana plasmática que funcionaria como um transportador ou carreador desses íons. Esses transportadores funcionariam no mecanismo de bombeamento. Daí os autores denominaram bomba de sódio e potássio a esse mecanismo. Como a entrada de potássio ocorre ao mesmo tempo em que há a saída da célula, esses biólogos acreditam que seja o mesmo transportador que efetue o transporte. Quando o tamanho do material a ser incorporado ou eliminado da célula ultrapassa os limites das dimensões das moléculas, que normalmente passariam pela membrana, a célula lança mão dos processos de endocitose e de plasmocitose. A endocitose seria a introdução de partículas que podem ser sólidas e líquidas maiores do que as dimensões moleculares no interior da célula, podendo ocorrer por fagocitose ou por pinocitose. A fagocitose é o fenômeno que engloba partículas sólidas pelas células. Isso se faz através do lançamento de pseudópodes ou falsos pés. Pinocitose é a ingestão de gotículas líquidas, acompanhada da formação de vesículas ou canalículos, por onde convergem essas gotículas, que nós chamamos de invaginações. A plasmocitose ou exocitose é o fenômeno oposto à endocitose. Na endocitose, as coisas entram na célula. Na plasmocitose, as coisas saem da célula. Consiste na eliminação de substâncias, então, para o exterior e se processa da seguinte maneira. As substâncias são envolvidas pela membrana de um vacúolo residual que migra para a superfície interna da célula, adere à membrana plasmática e em seguida se abre expelindo as substâncias que estão ali contidas. Bom, agora nós terminamos o conteúdo do primeiro bimestre, tá? Na aula passada eu deixei para vocês uma lição de casa, quero que vocês façam, e agora eu vou deixar uma outra, que são os exercícios, né, as atividades do LIP, páginas 59 e 60. Eu quero que vocês façam todos esses exercícios para que vocês fixem um pouco melhor tudo isso que foi explicado. Lembrando que é sempre muito importante que vocês peguem o LIP, que vocês olhem o texto na íntegra para poder acompanhar, né, junto com a minha explicação, façam os exercícios para que num próximo momento a gente vá fazer a correção desses exercícios e tirar dúvidas. Ok, pessoal? Bom, estou à disposição para tirar dúvidas de vocês, tá? Aquilo que vocês precisarem, contem comigo, ok? Depois que nós corrigirmos todos esses exercícios, aí então nós começamos a matéria do segundo bimestre. Tchau, gente, até mais!